Olá, tudo bem? A gente vai fazer uma análise hoje no programa Pontuando relativo à questão que nós vimos falando sobre a globalização, sobre a questão da mudança de foco do poder do Ocidente para o Oriente, um certo declínio do Oriente, aliás, do Ocidente, pelo menos o declínio do Império Americano, mas principalmente o declínio dos países centrais, ex-colonialistas, né? Eles perderam suas colônias, mas o Império ainda tem mentalidade colonialista, ainda quer passar por cima de governos, quer chefiar a governança mundial, e isso não acontece mais porque eles não têm mais o poder e a influência que tinham antes, embora o declínio deles seja relativo. Isso tudo foi fruto da globalização, mas principalmente do modelo de globalização, que no final das contas foi uma globalização neoliberal. Quem aproveitou disso aí foi a China e os países do Oriente, e nós fizemos um texto falando sobre a questão da globalização e a reordenação estrutural, né? O impacto na perspectiva que nós falamos do Anton Giddens, né? Nos últimos dois programas, e a gente, nos últimos três programas, aliás, e principalmente no último programa, onde a gente avalia que a globalização ela abriu um leque para a participação de algumas classes, enquanto outras perderam classes homônimas, né, vamos dizer assim, na mesma situação no Ocidente em relação ao Oriente, por causa da estrutura de onde estavam as manufaturas, como que eram feitas as políticas. E o Brasil, ele participou disso aí, mas nem sempre foi bom para o Brasil, assim como não foi bom o Brasil aqui no sul global, nem sempre foi bom para o sul global e nem sempre foi bom, e não foi bom com certeza para o Ocidente de uma maneira geral, que os próprios países que implementaram isso perderam espaço, enquanto que a China e os países do Oriente não se deixaram levar por esse modelo neoliberal e participaram ativamente da globalização. Então, são análises que a gente está fazendo. Como o texto ficou um pouco longo, eu não vou ficar com muitas delongas, eu vou tentar lê-lo de maneira mais linear, porque algumas considerações que eu não concordo com o mainstream eu já deixei pesquisado aqui e dito. Então, a globalização conceituada pelo sociólogo Anthony Giddens, e com a intensificação das relações sociais mundiais que ligam localidades distantes de tal modo que os acontecimentos locais são modelados por eventos ocorrendo em muitas milhas de distância e vice-versa, é um processo de reordenação estrutural profunda. E para Giddens, a globalização é impulsionada por uma modernidade tardia, caracterizada pelo desencaixe que seria a separação das relações sociais em contextos locais e um reencaixe que seria a reconexão em novos contextos globais, ou seja, os locais se perdendo um pouco e transmutando para uma reconexão em aspectos de contextos mais globais, sobretudo por meio de sistemas especializados como mercados financeiros globais e revolução digital. Então o mundo realmente ficou sendo aquela chamada aldeia global, parará. Analisar como esse processo ajudou ou prejudicou o Brasil exige olhares e olhares e escolhas políticas feitas nesse contexto de reordenação. A gente vai dizer que foi bom, alguns autores vão dizer que foi bom em tese, e outros vão dizer que foi ruim também em tese, ou seja, isso depende da teologia. Eu me comprometo, penso estar comprometido com a observação factual. Ao fazer a abertura foi bom para nós? O que aconteceu? Então é nesses termos que eu estou tratando. O que fulanos e beltranos pensam, por mais que eles tenham nome, se isso aí é uma teoria bonita, mas que não se converteu em coisa da prática, nós queremos deixar claro que não foi assim. E outra coisa, o neoliberalismo ele não veio para ajudar ninguém, ele veio para ajudar meia dúzia de seres muito ricos, né? E o resto que se explode, inclusive os nacionais dos próprios países deles, porque o dinheiro deles não tem pátria. Bom, então nós vamos fazer essa análise. As lideranças políticas agiram como mediadoras críticas, alguns deles com uma ideologia afiliada a determinadas
modelos de pensamento, mas modelos de pensamento que eles não querem saber se funciona na prática para o nosso país. Eles querem aquele modelo porque eles pertencem a esses grupos, ou em tese eles pensam que pertencem a esses grupos, né? Como é o caso, por exemplo, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que sempre falou em capitalismo da dependência, né? Já existe um núcleo no capitalismo que produz as coisas e nós somos apenas dependentes deles e ficamos ali amarrados com uma forma, como se estivesse realmente no quintal. Só que tem que esses países se deram mal e nós somos juntos. Bom, vamos lá. Ao analisar esse processo que se ajudou ou prejudicou o país, como eu já disse, exige um olhar para as escolhas políticas feitas. Em que ajudou? Bom, olha bem, em que ajudou? Os benefícios econômicos e políticos são teses. Eu sinceramente fiz questão de pesquisar uma por uma, porque eu vivi isso aqui, né? E sei que não foi bom para nós. Então, por exemplo, modernização industrial e tecnológica dos anos 1990 até 2010. Em 1990, nós entramos na era do neoliberalismo com o presidente Collor, que era um sujeito fraco das ideias, tinha mais pose do que competência, capacidade e entusiasmo, vamos dizer assim, de governança. Ele não era uma liderança para governar, ele era um cara fabricado, uma mente tacanha, de parte da nossa oligarquia nacional, por acaso oligarquia lá do Nordeste, mas não por ser do Nordeste, sim por ser oligarquia, e ele pretensamente patrocinou uma modernização. Então, modernização industrial e tecnológica. A abertura comercial do Collor, que com a estabilização monetária do Plano Real e a integração de cadeias produtivas, coisas que vieram na sequência, permitiram a modernização de setores industriais, automotivo, bens de consumo duráveis, transferência de tecnologia via joint ventures, exemplo Embraer, Boeing, no início dos anos 2000, e o aumento do padrão produtivo da agroindústria, soja, carnes e celulose. Não resta dúvida que alguma pequena transferência de tecnologia houve. No caso, por exemplo, da Embraer, Boeing. Mas o aumento de padrão produtivo da agroindústria, soja, carne, celulose, é uma coisa que pode ter ajudado o nosso PIB, pode ter ajudado a gente na exportação, mas não ajudou as gentes dos nossos países. Até porque o agronegócio aqui é ligado aos latifúndios. Então, autores como Edmar Baixa, mentalidade neoliberal, argumenta que a estabilização aumentou a previsibilidade e atraiu investimentos. Olha, não atraiu investimentos, né? Ele atraiu foi dinheiro que comprou as nossas estatais. Estatais essas que nós tivemos que investir para elas serem empresas de ponta e serem atrativas. Esse dinheiro que eles chamam de investimento aí foi um dinheiro que veio para pagar a conta. Não foi dinheiro que veio para nós nos desenvolvermos. Nós já tínhamos desenvolvidos e perdemos como não vendemos parte do nosso patrimônio. O tal de Werner Bayer, em 2014, aponta que a globalização contribuiu para ganhos de produtividade no agronegócio. O agronegócio, como eu disse, ele não ajuda gentes do nosso país. O Brés Pereira reconhece alguns avanços, não resta a dúvida que nós temos intercomunicação com várias empresas e mentalidades estrangeiras, mas nós entramos no rabo do cachorro. A gente não era o cachorro. Então, existem avanços, mas ele critica a abertura que foi excessivamente rápida. Eu acho que a abertura não foi excessivamente rápida, a abertura foi excessivamente grande e nevrálgica, porque ela pegou pontos principais da nossa capacidade de desenvolvimento e nós paramos por conta disso. Então a abertura não serviu para nós, ela nos colocou em contato com o exterior, né? O que modernizou? Alguns berloquezinhos que a classe média queria comprar, que comprou, ficou bonitinho, com os carrinhos e tudo, mas essencialmente nós paramos de desenvolver e paramos de criar valor, né? Embora com contato com o estrangeiro. No entanto, a abertura comercial promovida pelo governo Collor, iniciada em 1990, é um tema de debate complexo, e embora tenha trazido sim alguns benefícios, mas com maior variedade de produtos e estímulos à qualidade. Também resultou em consequências negativas significativas para a indústria nacional, porque contribuiu para um processo de desindustrialização. Você chega com a indústria pronta e acabada aqui, você mexe no câmbio para isso poder ficar barato para o mercado interno, ou seja, o nosso mercado que está desprotegido e desatualizado, perde pujança.
fecha. Você começa a ter que fabricar dólar para poder comprar o que vem do estrangeiro, porque nós agora somos dependentes. Eu não sei que vantagem que teve essa abertura, a não ser para você fazer compras, comprar coisinhas que a classe média quer, ou que a classe rica quer, à custa de dólar, que são nossas divisas, que a gente precisa para comprar coisas importantes para a vida do país. Porque as indústrias de fora passaram como um trator sobre as nossas indústrias, que não tendo capacidade de competir, fecharam, é verdade. E isso não foi estímulo nenhum à diversificação, porque o Estado não ajudou que nossas empresas fossem competitivas. O Estado simplesmente deixou que as que viessem lá de fora, como leões, viessem cá para dentro, sem qualquer proteção nacional. Por quê? Porque não pode ter proteção, mas se não tiver proteção, o país só sobra. Afinal de contas, nós tínhamos um caminho de substituição de importação que nós abrimos mão. E com isso parou. O aqui de dentro parou isso em emprego, parou, as divisas começaram a ir lá para fora, nós fomos reprimarizados, porque começaram a vender commodities para poder ter vida aqui dentro. Qual a vantagem? Não vi vantagem. Então, isso não foi estímulo nenhum à diversificação, porque o Estado não ajudou que as nossas empresas fossem competitivas. Ao contrário, a ideia liberal é que haja concorrência e não protecionismo. A ideia neoliberal é uma ideia externa a nós, ela não é uma ideia que nos beneficie. Esse chamado benefício do mercado, o mercado ele tem tendência de oligopólio, ele quer mais quebrar as indústrias nacionais e só ele mandar, porque só ele vende, ele não se preocupa. Os Estados Unidos, China, Coreia e Vietnã, por exemplo, foram grandes, mas se tornaram grandes, eles não cresceram sem a proteção do Estado, sem a ajuda do Estado, sem o investimento do Estado, sem que o Estado fosse lá e programar a sua economia. Então, houve desindustrialização e perda de indústrias. Ou seja, a mesma coisa, né? O ponto levantado nessa colocação é central. Muitas indústrias que antes operavam sob forte protecionismo estatal e com pouca concorrência não tiveram tempo ou capacidade de se adaptar à nova realidade. Isso levou ao fechamento de fábricas, perda de empregos e, em última instância, contribuiu para um processo de desindustrialização, como uma indústria de transformação perdendo participação no produto interno bruto. A Confederação Nacional de Indústria, CNI, já apontou que as políticas da era Collor e, subsequentemente, da FHC contribuíram para a perda de espaço da nossa indústria. E outra coisa, enquanto isso a China estava produzindo. Não foi só o Brasil que perdeu espaço de indústria. Os Estados Unidos também perdeu, mas eles eram ricos. A Europa também perdeu, mas eles eram ricos. Agora, no final, está todo mundo empobrecido. E a China está nadando de braçada. A China é o quê? É modelo neoliberal? Não, senhor. Tem intervenção no Estado de Planejamento da Economia? Sim, senhor. E eles estão se dando bem. Bom, com a produção nacional enfraquecida, em certos segmentos, o Brasil passou a depender mais e mais de importações para suprir sua demanda interna, e isso significa dar dólares para o estrangeiro. O boom das commodities e a ascensão do Brasil no sistema internacional de 2003 e 2011. Aí já foi o governo do Lula para Dilma. A demanda chinesa por alimentos, energia e minérios empurrou o crescimento médio acima de 4% por ano. Salto das exportações, superados comerciais sucessivos, aumento das reservas cambiais, fortalecimento político, participação no G20, BRICS, protagonismo em negociações climáticas e comerciais. Sim, foi bonito, foi bacana, mas não investir em indústria. Continuaram comprando do chinês, seja lá de quem for. O nosso crescimento foi grande, mas com base na riqueza vinda das commodities. Não nos preocupamos de fazer uma política industrial aqui dentro, tá? Nesse período. Agora, melhorou o consumo, mais gente dentro da universidade, políticas públicas interessantes, não resta dúvida que houve. Mas desindustrialização continuou. Autores como Kishibok Murabani citam o Brasil como beneficiário claro da ascensão asiática. Eu vou falar sobre isso. Kevin O'Neill, do Goldman Sachs, coloca o Brasil entre os BRICS como potência emergente. Bom, melhora dos indicadores, então, entre 1995 e 2013. Graças à integração econômica, investimentos estrangeiros e políticas públicas internas, houve redução da pobreza, expansão do ensino superior, programas sociais ampliados, Bolsa Família, PPC, Luz para Todos, crescimento do mercado consumidor. Fonte Milanovic, que mostra que a classe média dos países emergentes foi grande beneficiária da globalização. Mais ou menos em tese, não é exatamente isso não.
Mas existe a análise do contraditório, então vamos a essa análise. A afirmação de que o Brasil é um beneficiário claro da ascensão asiática por causa das commodities é um ponto de vista comum na análise econômica das últimas décadas, mas a conclusão de que isso nos leva a um patamar de extrativismo levanta um debate complexo sobre os rumos da economia nacional, porque não houve nenhum esforço para a gente sair de uma reprimarização. O boom das commodities e a ascensão asiática. Durante os anos 2000, o rápido crescimento industrial e urbano dos países como China e outros gerou uma demanda colossal por matérias-primas que nós temos, como minério de ferro, soja e petróleo. Sim, o Brasil é um grande produtor desses bens, experimentou um período de crescimento econômico significativo, com superávites comerciais, redução de pobreza, impulsionado por esses preços elevados. Essa aí foi a grande sorte do Lula. Não estou dizendo que ele foi um mau administrador, mas ele não foi desenvolvimentista, tá? Ele pegou esse boom das commodities aí, nadou de braçada até onde deu. Depois veio crise mundial, aí já estava na mão da Dilma, a Dilma se deu mal. E já havia um plano de fazer um golpe aqui no Brasil, porque eles não queriam um país desenvolvimentista aqui. E ela já tinha feito alguns planos de desenvolvimento para o país, inclusive considerando o pré-sal, né? Ela teve que voltar atrás e ainda foi a piada do governo. Por quê? Porque a pressão externa aqui dentro foi muito grande. Bom, o Brasil, então, é um grande produtor desse bem, experimentou um período de crescimento. Questão do extrativismo. A crítica subjacente, no caso minha, na frase que eu coloquei na pesquisa, é a preocupação com a reprimarização do país, da pauta de exportações brasileiras. Isso significa que, em vez de exportar produtos industrializados com maior valor agregado, por exemplo, você tem o óleo cru, você refina ele, você vende ele por muito mais preço, porque tem mais serviço nele impregnado. O país passou a depender, então, excessivamente da venda de produtos básicos. Então você vendia o minério de ferro in natura, o óleo in natura, tudo in natura, nada processado, nada que tivesse algum tipo de benefício. Os principais pontos de debate incluem vulnerabilidade econômica, a dependência de commodities torna o país economicamente muito vulnerável às flutuações de preços do mercado internacional, porque hora precisa, hora não precisa, hora tem uma crise mundial, não consegue, e você não tem nenhum produto ali para substituir. Quando a demanda chinesa esfria ou a oferta global aumenta em outros setores, a economia brasileira sofre impacto, nós ficamos à deriva. Quer dizer, a gente não está na condução dos processos, inclusive na condução do processo que possa impor preços. A gente fica na mão dos outros. Industrialização, ao temor de que essa bonança de commodities tenha mascarado problemas estruturais verdadeiros e tenha desincentivado investimentos na indústria de transformação, sim, e em setores da tecnologia que geram mais empregos qualificados e uma resiliência econômica a longo prazo, ou seja, nós ganhamos uma capacidade de fletir sem rachar. Sustentabilidade, a ênfase no extrativismo mineral e no agronegócio intensivo levanta questões ambientais e sociais importantes relacionadas com o uso da terra, recursos hídricos e impacto em comunidades locais, coisas que nós não tivemos tempo de tratar. Em resumo, o Brasil lucrou e ainda lucra, sim, com a demanda asiática por commodities, não resta dúvida. No entanto, a discussão central esse modelo é sustentável se o país conseguir utilizar essa riqueza temporária para diversificar sua economia, para promover desenvolvimento. Não, nós não fizemos isso. E investir em um desenvolvimento mais robusto, não, nós não fizemos isso. E menos dependente do setor primário. Não fizemos isso, inclusive, porque nós não temos setores aqui dentro que apoiem governos que fazem isso, como nós estamos vivendo isso na atualidade. A observação capta com precisão o cerne desse dilema econômico brasileiro. O Brasil, eles querem que o Brasil seja um grande fazendão. Tá entendendo? E a nossa elite aqui acha que se beneficia a gente também, a eles, né, da elite. Bom, no geral da economia, a integração comercial e o crescimento de exportações, a adesão ao modelo de globalização neoliberal de 1990, por exemplo, do Collor, mas depois principalmente do FHC, estabilizou a macroeconomia com o tal do Plano Real e integrou o Brasil às cadeias globais. Nem que seja assim, nós passamos a fazer parte do cachorro, mas a gente é o rabo. E quem balança o rabo é o cachorro, né? Não é o cachorro, não é o rabo que balança o cachorro. Então nós entramos sim nas cadeias globais, mas entramos no rabo. Isso beneficiou setores competitivos como o agronegócio, que é uma coisa que serve para meia dúzia e serve para exportação, mas não serve para o povo. E o que advém do agronegócio não é usado para investimento em desenvolvimento. Então, setores competitivos apenas do agronegócio.
o Brasil tornou-se um dos maiores exportadores mundiais de soja primário, carne primário, café primário, minério primário, tudo primário, impulsionado pela demanda chinesa. Essa sim, com uma economia pujante, né, a China. Autores como Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda, e Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, defendem que a abertura comercial e a estabilidade foram fundamentais para modernizar e disciplinar a economia brasileira. Modernizar em que sentido, rapaz? Eu conheço modernização com o benefício do desenvolvimento. Não houve. Modernização assim, a gente passou a fazer parte da elite. É igual o caso que eu falo. Tem um cachorro e tem um rabo. A gente passou a fazer parte do cachorro, mas nós somos o rabo. E o cachorro balança o rabo a hora que ele quiser. É isso que ele chama de modernização. São os bobos, né? São dois teóricos aí da dependência do estrangeiro. Tanto o tal de Pedro Malan quanto o tal de Gustavo Franco. Ele esqueceu de dizer que fez com que a economia brasileira estivesse à mercê das economias pujantes lá de fora, e o Brasil apenas se reprimariza, porque nós já tínhamos capacidade antes de substituir importações. Atração de investimentos externos, isso é outra bobajada. A globalização permitiu a entrada massiva de investimentos externos diretos, a IED, especialmente nos anos de 1990 e 2000, em setores como automotivo, mineração e serviços. Isso trouxe tecnologia, gerou empregos formais e aumentou a produtividade de alguns nichos. Não foi tanto assim. A privatização defendida por economistas como Pércio Arida e Lara Rezende atraiu capital para a infraestrutura de telecomunicações e energia. Isso é uma mentira também, porque as telecomunicações, quando chegaram aqui, já estava pronta. Porém, e a energia também. Nós já tínhamos aqui centrais elétricas, nós tínhamos rede de distribuição, né? Já tínhamos tecnologia na área de produção de energia elétrica, hidrelétrica, inclusive energia limpa. Porém, depois que os governos anteriores investiram, né, o setor privado compra a preço de banana, não investe porcaria nenhuma, porque tudo já estava pronto, e aproveitam e aumentam tarifas. Então, onde é que está o investimento? Investimento foi o dinheiro que trouxeram aqui, comprar as estatais com preço de banana, e o governo usou esse precinho de banana, esse dinheirinho, para poder pagar algumas continhas. Eles chamam isso de investimento. É muita miopia, né? Ou então canalice, né? Ou então é isso que é uma desvalada mentira. Porque no setor, só para citar exemplo das telecomunicações, o que houve nas telecomunicações? O que houve na verdade foi o seguinte: foi a redução de custos, especialmente trabalhistas, terceirização, precarização do trabalho com contratação de empreiteiros, planos de demissão voluntária e incentivada por um lado, e muitos investimentos embarcando tecnologia, aumento de investimentos públicos para depois privatizar a preço de banana. Ou seja, o que fizeram? Depois que houve investimento, que a telecomunicação conseguiu caminhar no território nacional, eles fizeram um plano de terceirização, de precarização, de terceirização, de contratação de empreiteiras, plano de demissão, enxugando a máquina, prometendo tarifas altas, e aí venderam, né? E privatizaram a preço de banana. Eles chamam isso de investimento. Privatização, inclusive, pressionada por bancos internacionais. O Banco Mundial pressionava o governo brasileiro a assinar um acordo de privatização do sistema de telecomunicações e de energia. Arrumaram a casa, deixando cada vez mais eficiente o setor para vender. Na Lei Geral de Comunicações de 1997 havia um plano com metas para telefonia fixas cumprir de 8 a 10 anos. A Telebrás já tinha feito em alguns lugares mais de 60% até 80% dos investimentos em digitalização. O sistema Telebrás era altamente eficiente. Depois de 4 grandes gigantescas dos Estados Unidos, a Telebrás era uma das maiores empresas do mundo, talvez a quinta. Portanto, os governos já tinham tornado o nosso sistema lucrativo suculento. Onde está o investimento que fez crescer a telefonia e chegar ao Brasil todo? Aonde? Se não foi o próprio Estado que fez e depois que vendeu. Não foi o investimento das empresas que tornaram a empresa Telebrás competitiva, fizeram ela crescer e colocou o Brasil de ponta nas telecomunicações. Não, isso foi feito antes, vendido depois. E depois o serviço ficou bastante precarizado e caro. Então, na década de 90, foram feitos investimentos para que a empresa chegasse ao que chegou pelo Estado.
O Estado deixando de investir em habitação, saúde e hospitais e com endividamento a fim de criar redes de milhares de quilômetros de fios e rádios interligando estações centrais telefônicas nas cidades. O Estado investiu nisso. A telefonia celular não teve um plano. Os governos estaduais, para levar antenas para o interior, tiveram que gastar recursos públicos. Foram os investimentos externos que foram gastos. Havia nos celulares a questão de transferência de tecnologia e produção no Brasil de telefone. Hoje, o Brasil é apenas um montador, mas não tem pesquisa em desenvolvimento de tecnologia. O Brasil é um grande importador de tudo. E quem investiu para as empresas, para tornar a coisa favorável à compra do estrangeiro, foi o governo. A troco de quê? O estrangeiro não chegou aqui, não colocou nada demais. O que ele fez aqui foi o habitué, foi o dia a dia. Ainda vendeu a preço de banana. É igual a Telebrás. A Telebrás não, a Petrobras distribuidora. Foi vendida a preço do valor do lucro de um ano. O que a Petrobras distribuidora fazia? Ela caminhava de norte a sul do país e em todos os buracos levando desenvolvimento, porque o lugar onde você faz chegar posto de gasolina, correia, essas coisas, tem gente lá, tem gente participando do desenvolvimento. Se você começa a fechar postos nesses lugares, e a Petrobras distribuidora, depois que foi privatizada, ela fechou, acaba com o desenvolvimento. Qual a vantagem? A vantagem é para quem comprou, que tem a tarifa a seu favor, que pode colocar preço no seu serviço, que é um serviço que foi ele que está fazendo, que era o Estado que fazia, é um serviço emergencial, é um serviço central no nosso país. Por que é que nós temos que vender? É porque nós somos o rabo do cachorro na tal globalização, né? Então, olha bem, ganhos de eficiência e consumo. A abertura comercial forçou a indústria nacional a se tornar mais eficiente, embora muitas não tenham sobrevivido. Para o consumidor, significou acesso a produtos importados mais baratos e de maior variedade. Sim, a custo de quê? Do gasto dos nossos dólares. A custo de quê? Esses produtos serão fabricados lá fora. A custo de quê? Os produtos igualmente não são fabricados aqui dentro. Nossa indústria foi ficando obsoleta e acabou, desindustrializou. Então nós ficamos comprando meia dúzia de coisas achando que era moderno. Na política geral, a consolidação democrática, a agenda internacional, a globalização com seu discurso de interdependência e normas internacionais coincidiu com a redemocratização do Brasil, que era mais ou menos ali na década de 80 para 90. O Brasil buscou ativamente inserir-se em fóruns multilaterais, OMC, Mercosul, ampliar a diplomacia Sul-Sul, lideranças como Fernando Henrique Cardoso, que patrocinou o capitalismo como moda da dependência do estrangeiro, e isso jogou o Brasil no colo dos estrangeiros, né? Esse FHC utilizaram o contexto global para projetar a imagem de um país estável e confiável, todo arrumadinho e bonitinho, né? Que é o que todo mundo pensa aí. O FHC veio e consertou o país, deixou tudo arrumadinho. Isso não é verdade. Deixou tudo pró-estrangeiro, tá? A Maria Hermínia Tavares de Almeida analisa essa inserção como uma busca por autonomia no mundo assimétrico. Difusão de normas e direitos, a pressão de redes transnacionais e a ascensão global ajudaram a fortalecer agendas internas de direitos humanos, ambientais e sociais. Por exemplo, realmente, a Constituição de 1988 influenciada por pactos internacionais. A sociedade civil brasileira se globalizou atuando em redes internacionais. Isso pretensamente é uma coisa moderna, nós nos modernizamos. Dá uma olhada na nossa sociedade hoje para ver se nós somos modernos, né? Em que prejudicou os custos econômicos e políticos. Bom, as principais críticas aos governos do Collor e depois do FHC, ao Pedro Malan, aos tal de Gustavo Franco da vida, esses idiotas aí, essa equipe econômica em relação à integração comercial e ao crescimento de exportação, centra-se na política cambial de âncora, o real supervalorizado, né? O que prejudicou a competitividade das exportações. A nossa mercadoria saía daqui cara, a mercadoria do cara lá de fora chegava aqui barata. Qual que era a facilidade? Nem para nós nenhuma. Era só consumo. Além das perdas de divisas, que era o dólar, porque nós tínhamos que botar dólar para fora, para comprar porcarias que a classe média, quinquilharias que a classe média gosta, enfraquecia o setor nacional das indústrias. Críticas.
O câmbio supervalorizado, a chamada âncora cambial, estratégia central do Plano Real, no primeiro mandato de 95 a 98, foi utilizar a taxa de câmbio como âncora para controlar a inflação, mantendo o real valorizado com relação ao dólar. Foi eficaz o combate para a inflação. Essa política encareceu os produtos externos do mercado internacional e barateou as importações, o que encarece as nossas exportações, o que minou a competitividade dos exportadores e gerou déficits em conta corrente muito grandes, né? Porque você capta menos e gasta mais. Nossas reservas em dólar chegaram a níveis vexamosos, né? Nós chegamos a valores de 35 bilhões de dólares apenas. Durante os governos FHC, o Brasil enfrentou baixas reservas internacionais que eram consideradas vulneráveis e a crises externas. Se você de repente precisasse de dólar, você não tinha. No segundo mandato do FHC, em dezembro de 2022, até dezembro de 2002, né, as reservas internacionais chegaram a 37 bilhões de dólares, o que é considerado irrisório. Durante esse período, o país sofreu uma sangria de reservas em um momento de crise, com a crise cambial de 99 a 2002. O governo FHC precisou recorrer a empréstimos do Fundo Monetário Internacional para ter algum tipo de reserva e para conter fuga de capital também. Houve déficit grosseiro na balança comercial. A supervalorização cambial contribuiu para um grande desequilíbrio comercial, dados a ponto que no último ano do governo FHC, as exportações totalizaram 60,3 bilhões, um valor criticado por ser baixo em comparação com os governos subsequentes que implementaram políticas cambiais diferentes, e quem aumentou de fato as reservas cambiais foram os governos Lula e Dilma. Vulnerabilidade externa e endividamento. Para sustentar a paridade cambial e cobrir os déficits, o governo atraiu volumosos empréstimos do FMI e investimentos estrangeiros, o que aumentou a dívida externa em dólar. E a vulnerabilidade da economia e crises internacionais, como por exemplo a crise asiática e a crise da Rússia e da Argentina. A política industrial, em segundo plano, a ênfase na estabilidade econômica, na liberação comercial, ou seja, pelo Estado neoliberal, fez com que a política industrial ficasse em segundo plano, diria em último plano. Ela foi esquecida, sem um suporte robusto para o desenvolvimento do setor exportador, além de estabilização macroeconômica, nada além disso. Recorrentes crises e dependências do FMI, dificuldade de manter a âncora cambial, levou a crise de confiança e necessidade de recorrer ao FMI, já falamos. Privatizações como resposta à dívida, que era tudo que o lado de fora queria, embora as privatizações gerassem receitas para cofres públicos, mas ela gerava receita uma vez só, né? E ajudava a conter o agravamento das dívidas. Críticos argumentam que a venda das estatais estratégicas, que por vezes foram vendidas a preço de banana para o capital estrangeiro, foi uma resposta paliativa aos problemas estruturais causados em parte pela política cambial insustentável. Tudo isso aqui é uma política para desestruturar um país, para torná-lo cada vez mais independente. Isso não é governo, isso é desgoverno. E deixamos de ter empresas rentáveis ao Tesouro Nacional. Agora, tudo que as privatizadas rendiam de lucro era levado para o estrangeiro, né? E o que é pior, em dólar. Então, em suma, a crítica central é que a política de integração comercial foi baseada em uma abertura de mercado e uma taxa de câmbio que desfavoreceram o produtor nacional e o exportador, priorizando sempre o controle inflacionário, como se fosse o único problema do Brasil, e a atração de capital externo de curto prazo, para você ter dólar circulando aqui dentro, em detrimento de um crescimento efetivo econômico mais robusto e que fosse sustentável por longo prazo, né? Então, na economia geral, desindustrialização precoce, especialização regressiva. O que quer dizer isso? Se você perde indústria, você não tem aporte de tecnologia, nós vamos ficando defasados, né? Então, e você não começa a não ter formação também. E quando você tem formação, o camarada sai daqui, vai ter que trabalhar lá fora, que não tem espaço aqui dentro, tem mercado. Então, a forma abrupta da abertura comercial dos anos 90, sem uma política industrial estratégica, expôs a indústria nacional à concorrência asiática. Isso levou a processo de desindustrialização, já falamos 500 vezes, e uma reprimarização da pauta exportadora, já falamos isso 500 vezes. Autores como Luiz Carlos Bresser Pereira e Maria da Conceição Tavares argumentam que a globalização financeira e comercial, sob as regras do consenso de Washington, prejudicou o desenvolvimento brasileiro em muito,
e desarticulou setores industriais de maior valor agregado, tornando o país mais dependente das commodities. Veja bem, não foi propriamente a globalização, foi o ideário neoliberal que nós adotamos dentro da globalização. Então, vulnerabilidade financeira e crise externa, a integração financeira global tornou-se o Brasil mais vulnerável a choques de liquidez e crises internacionais, por exemplo, crise asiática em 97, crise do subprime em 2008, né? A necessidade de altas taxas de juros para atrair capitais, para manter o capital aqui dentro através da dívida pública e conter fuga, ampliou o custo do Brasil. O Brasil começou a ficar caro. José Luiz Loureiro e outros economistas heterodoxos criticam a submissão à lógica de globalização financeira, que é neoliberal, que prioriza o controle da inflação e atrai capital especulativo em detrimento de investimento produtivo. O capital que vinha para cá era para especular porque o juros estava alto, ele ganhava dinheiro. Quando não tivesse ganhando dinheiro, ele ia embora. Isso não é investimento, isso é capital de circulação. Aumento de desigualdade. A globalização, no contexto brasileiro, exacerbou desigualdades. Setores integrados financeiros e agronegócios prosperaram, enquanto trabalhadores da indústria, regiões menos competitivas foram prejudicados. A flexibilização do trabalho também é um efeito colateral da pressão competitiva global. Hoje nós temos aí o trabalho autônomo em mais de 40%. Por quê? Porque nós não temos empregos dignos no Brasil. No geral da política, perda de autonomia política, segundo a tese de Nildo Ourix, a globalização financeira subordinou a política econômica brasileira aos interesses do capital volátil e das agências de rating, né? A âncora cambial do Plano Real é um exemplo de política moldada para agradar mercados globais, com custos sociais, juros altos, ajustes fiscais contracionistas, né? Sempre contraindo a favor no setor público. A governança global, a FMI e a OMC, frequentemente limitou as opções de políticas desenvolvimentistas e a Selic durante o governo FHC chegou a 45%, o que é um absurdo. Agências de rating são aquelas empresas independentes que avaliam a capacidade de crédito das empresas, de governos e emissores de dívida, para ver se você é atrativo, né? E atribuindo uma classificação que é o rating e que indica o risco de inadimplência, né? Quer dizer, você vai vender um título, você vai pagar, você vai conseguir resgatá-lo, você vai conseguir pagar juros sobre aquilo. Elas usam essa escala de notas para informar investidores sobre o nível de risco associado a emprestar dinheiro para uma instituição ou para um governo. Exemplos notáveis incluem a Standard & Poor's, a Moody's e a Fitch Ratings. São empresas, né? Fragmentação social e ascensão do populismo. As disrupções econômicas na globalização, que é o desemprego estrutural, crise de setores tradicionais, alimentaram frustrações que foram capitalizadas politicamente por líderes populistas de diferentes espectros. Eu diria que a maioria de direita. O discurso anti-globalização, anti-establishment começou a ganhar força. A politicóloga Nadia Urbinati analisa como a globalização, ao criar perdedores, sentindo-se abandonados, fragiliza a democracia liberal. Sim, ela está falando aqui de uma maneira geral, tá? Mundo inteiro. Então, muito do que se atribui à globalização, na realidade, é uma ideologia neoliberal no comando da globalização que a torna assim. Então, esta observação está alinhada com a perspectiva comum nas ciências sociais, que argumenta que a forma atual da globalização é, em grande parte, um reflexo de um projeto político-econômico deliberado, neoliberal, promovido por países ocidentais hegemônicos por hegemonia contra outros. Essencialmente, o neoliberalismo não é a mesma coisa que a globalização em si, mas uma ideologia que moldou o processo de globalização nas últimas décadas do século XX e também no início do século XXI. A interligação entre o neoliberalismo e a globalização é o seguinte: implementação de políticas. A globalização, com intensificação de fluxos de capital, comércio e informação, foi impulsionada por políticas neoliberais, como liberação de mercados, privatização de empresas estatais, desregulamentação financeira. O papel do Ocidente, organismos internacionais dominados por potências ocidentais como FMI, Banco Mundial e OMC, frequentemente impuseram reformas neoliberais com condições de empréstimo e assistência, disseminando essas práticas globalmente, que era a política contracionista do país, né, para poder receber
os tais empréstimos. Resultados: críticas argumentam que essa globalização neoliberal intensificou a desigualdade, a precarização do trabalho, a concentração de renda, beneficiando principalmente as grandes corporações multinacionais e os países hegemônicos, enquanto impunha custos sociais e ambientais aos países em desenvolvimento. Mais tardiamente, os próprios países hegemônicos tiveram nas suas populações um prejuízo e enriqueceram algumas meia dúzia de bilionários que tomaram os países de poder e começaram a caminhar pelo mundo acima desses governos. É o que está acontecendo na atualidade. E por isso nós tivemos o declínio do Ocidente. Os países que acompanharam isso aí, como o Brasil, tiveram um declínio brutal também. Nós poderíamos estar em outro patamar, mas nós estamos desindustrializados com governos populistas aqui dentro, principalmente de ultradireita, e com governos progressistas que não conseguem caminhar porque ele está cercado por políticos no Congresso e outras instâncias que têm o raciocínio neoliberal e que votam leis a favor de grupos, né? Em resumo, muitos analistas concordam que a globalização é um fenômeno tecnológico e econômico mais amplo, mas sua configuração atual apenas reflete os princípios do neoliberalismo mundial, ocidental principalmente. Dependência e vulnerabilidade. A especialização em commodities manteve o Brasil numa posição periférica na divisão internacional do trabalho e depende da demanda chinesa. A liderança com o Dilma Rousseff, apesar do discurso desenvolvimentista que ela até tentou praticar, aprofundar essa dependência. Autores da teoria do sistema mundo como Immanuel Wellersen e da dependência como Rui Mauro Marini, cujas ideias encontram eco em novos autores, feriam nesse processo de reprodução de divisão centro-periferia, né? Ou seja, existe uma divisão de centro e periferia, nós estaríamos na periferia, trabalhando para o centro. Bom, lideranças políticas como autores, o que eles fizeram? Fernando Henrique Cardoso implementou reformas, privatizações, abertura comercial, lei de responsabilidade fiscal, que para seus apoiadores Gustavo Franco e Pedro Malan ancoraram o Brasil à globalização de forma estável. Estável para quem? Controlando a hiperinflação, atraindo investimento. Investimento não atraiu porcaria nenhuma. Só atraiu capital especulativo e capital para comprar a preço de banana as estatais, porque o capital não foi investido em desenvolvimento. Mentira, porque tudo isso já estava pronto, né? A crítica, conforme Brás Pereira, é que a âncora cambial e a abertura abrupta desindustrializaram o país. Nós já falamos isso. O Luiz Inácio Lula da Silva soube aproveitar o boom das commodities, não resta a menor dúvida, da globalização para gerar superávites comerciais, acumulou reservas, financiou política de distribuição de renda como Bolsa Família, fez expansão de crédito. Certíssimo. Autores como André Singer falam que no lulismo foi um pacto que usou os ganhos da globalização para incluir os pobres sem confrontar as elites. O problema é que ele não confrontou nem as elites aqui de dentro, nem as de fora, até porque ele não tinha ambiente para isso, como hoje tem muito menos. No entanto, críticos como Helena Lazarou e Oliver Stunkel apontam que essa foi uma inserção passiva, e é verdade, que adiou reformas estruturais e aumentou a dependência de países estrangeiros, como por exemplo a China. Então, foi bom até certo ponto, mas não foi um governo de desenvolvimento como não tem sido, porque não existe ambiente no Brasil político para se fazer isso. No Brasil, eles conseguiram jogar por terra a capacidade de reação da população e das políticas. As pessoas boas não entram para a política. Então, em tudo quanto é lugar você tem político que está contaminado. A coisa só piorou. Então, a globalização neoliberal para nós, ela foi um desastre. E quando a esquerda chegou no poder, ela não conseguiu modificar isso. Ela foi apiada do poder, foram chamados de corruptos, foram retirados de lá, e o que veio depois foi só piorando. Esse governo atual da esquerda está mostrando que eles não conseguem governar a esquerda. Bom, ações consideradas prejudiciais. A política de abertura comercial do Collor FHC, que foi feita de forma assimétrica, acabou com a indústria nacional. A manutenção de juros altos do triângulo macroeconômico pós-real, a opção de priorizar o controle inflacionário, com câmbio valorizado, juros altos para atrair capital financeiro, que é criticado, né? A gestão de Dilma Rousseff, que foi uma tentativa de desglobalizar seletivamente a economia via proteção industrial e controle de preço, no momento de retração global ela não conseguiu.
mas ela tentou, depois ela resolveu, no início do seu segundo mandato, ela capitulou, né? Ela capitulou e fez o papel que a direita esperava que ela queria que ela fizesse, e ali ela acabou de cair, que ela perdeu o apoio que ela tinha da esquerda, e como ela não, a direita queria apiá-la mesmo, ela não era uma pessoa popular, ela acabou caindo, coitada, porque ela fez alguns planos bons aqui de desenvolvimento, ela tinha boas ideias. Bom, com a globalização, o Brasil teve desindustrialização precoce, o campo valorizado destruiu a indústria nacional e nós tivemos a chamada especialização regressiva. Vulnerabilidade a ciclos externos ficamos, né? Financiarização e dependência de capital especulativo, isso é muito complicado. Polarização, instabilidade, perda de autonomia. O Manuel Castro diz que a globalização mais as redes digitais produzem guerra de narrativa baseada não em realidades, mas em narrativas. O Samuel Huntington já alertava para os riscos identitários da globalização. Decisões de lideranças políticas, né? Políticas que beneficiaram o Brasil, Collor e FHC, que eles consideram como positivos: combate à hiperinflação, reformas pró-modernização industrial, integração financeira e comercial. Eu não considero que isso aqui são realmente... houve uma estabilização, é o único ganho, né? O resto foi tudo mal intencionado. Skidmore elogia a estabilização com base na maturidade econômica. Edmar Baixo e Gustavo Franco apontam que o real foi condição para crescimento posterior. Tá, mas foram as duas únicas coisas. Lula aproveitou a globalização para projeção internacional, teve pontos positivos, aumentou reserva, melhorou o risco país, expandiu os bancos públicos, isso foi bacana, investimento e inserção soberana nos BRICS do sul global, mas não está conseguindo mudar o status quo, coitado, sozinho também não consegue, né? Celso Amorim aponta que a diplomacia ativa ampliou a autonomia, isso é verdade. Mahabubani cita o Brasil como exemplo inteligente da globalização dos anos 2000, coisa que eu discuto, de uma industrialização industrial política ativa, porém incompleta. Peter Evans vê um esforço como tentativa tardia do Estado desenvolvimentista que não houve consequência disso, né? E nós temos aqui vários autores falando do prejuízo, né? A globalização pode se tornar um mecanismo de subordinação quando capitaneada por elites alinhadas ao exterior. Isso houve no Brasil. O Gessé de Souza interpreta a elite econômica brasileira como dependente e subserviente ao centro global, e ela ainda está dominando aqui dentro. Ela trabalha contra ela e ela não sabe disso. O preço da carne no Brasil depende do mercado chinês, a indústria automobilística depende de peças produzidas no Sudeste Asiático, a fuga de capitais após a crise de 2008 desvalorizou o real e aumentou a inflação. Quer dizer, o Brasil está sempre à deriva. As redes sociais globais influenciam a política interna brasileira, escândalos ligados ao Facebook, ao WhatsApp, tipo Cambridge Analytica, a desinformação ilustra a conexão à distância que Giddens definia. Nós estamos à deriva dependendo daquilo que foi traçado por outros para nós. Conclusão. Nos termos da teoria de Anton Giddens, a globalização ajudou o Brasil a modernizar setores industriais, ampliar processos de mercados, favorecer a ascensão internacional do país, reduzir pobreza, ampliar consumo, mas não houve desenvolvimento. Não foi feita para isso. Prejudicou aprofundar vulnerabilidades externas. A globalização, como reordenação estrutural na visão de Giddens, atuou no Brasil como uma força ambivalente. Ajudou a estabilizar a economia, sim. Integrar setores competitivos, fortalecer a democracia e interface internacional, sim. Prejudicou aprofundar desigualdades, desindustrializar precocemente, limitar a autonomia política, subordinando-a frequentemente aos imperativos de um mercado financeiro global. O resultado final para o país foi determinado menos pela globalização em si e muito mais pela forma de ação das lideranças políticas, que trabalhavam sempre antenadas com as lideranças estrangeiras. O período analisado mostra um padrão de opções que privilegiam uma inserção financeira e comercial de curto prazo em detrimento de uma estratégia de longo prazo de desenvolvimento com inovação e valor agregado. Isso mostra que o Brasil é muito imaturo ainda, né? E tem elites péssimas, governanças péssimas, lideranças políticas muito vagabundas, embora fiquem ostentando títulos por aí.
A herança é uma economia mais integrada, mas também muito vulnerável, muito desequilibrada, uma política tensionada entre demandas do sistema global e as necessidades da nossa sociedade, que é uma sociedade profundamente desigual e abandonada. Bom, gente, então, isso foi a globalização para nós, tá ok? Não controlei minhas palavras, falei o que eu sinto mesmo. Fico muito chateado do Brasil estar para trás, enquanto nós poderíamos estar alinhados aí dentro dos BRICS com o norte global. Por quê? Porque nós somos quintais colonizados há muito tempo pelas grandes potências ocidentais que querem o pior para nós, querem o extrativismo. E as nossas elites aqui dentro, fracas, né, não sabem que se prejudicam. Nosso povo que faz opções com políticos muito vagabundos, a gente infelizmente está precisando aí de muita coisa para chegar lá. Não tem uma visão otimista? Não, eu não tenho uma visão otimista, infelizmente. Deixe seus comentários. Se você não concorda comigo, aquilo que você não concorda, deixe seu comentário, deixe seu like, passe esse vídeo para frente, deixe a discussão que você achar interessante aí. Assine o nosso canal e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Muito obrigado.